que quando a gente fala que tem dois caminhos, a pessoa começa a ficar com algumas pulguinhas atrás da orelha pensando, quer saber esse caminho aí, com método, eu não sei não. Ela começa a ter os pensamentos que impedem ela de tomar a decisão correta, de chegar ao ponto de realmente escolher o caminho para encurtar a aprovação dela no vestibular. É porque às vezes ela vê, Vini, que eu tenho tanta coisa para ver, tanta coisa para estudar, eu não vou perder meu tempo estudando aprendendo um método, uma técnica a mais. Eu preciso ir rápido, Só que acontece, Vini, que não é bem assim, né? Às vezes, quando você se planeja e vê como que funcionam as coisas, você consegue ganhar muito mais tempo. Não, isso pra mim é incontestável. Quando você tem a noção exata do que você tem que fazer, quando você tem que fazer, o tempo que você gasta aprendendo um método que você gasta, na verdade é um tempo que você investe, ele duplica, triplica, às vezes quadruplica, porque você tem uma clareza tão grande, mas tão grande, que você vai estudar as coisas certas, no tempo certo, e às vezes você fala, tá bom, até tenho tempo, mas, mano, não vale a pena pagar por isso. Não vale a pena eu dispor de dinheiro pra aprender. Mano, que absurdo, eu vou pagar pra isso? Como assim? Vini, só que acontece que você tem que colocar na ponta do lápis uma coisa. O quanto que você não pagaria por não passar no vestibular, né? Por não ter aprendido esse método. E tudo tem um preço, cara. Você tem o preço de aprender isso e você tem o preço de não aprender. E o preço de não aprender é muito maior, cara. Porque você... Como assim? Assim, o preço de você não aprender esse método faz com que você talvez não passe no vestibular e você tem que começar tudo de novo. Pagar cursinho de novo, pagar a condução do cursinho, não pagar a entrada de meia no cinema. Exato, cara. E às vezes pagar uma faculdade particular quando você podia pagar uma pública, né? E se você botar na ponta do lápis, a sua conta fica maluca, porque o preço de uma faculdade particular é muito alto, o preço de um cursinho é muito alto. É claro, hoje tem cursinhos online, mas também tem que pagar, não tem jeito. Se você tiver que fazer mais um ano de cursinho, mais um ano de preparação, é um gasto que você vai ter muito grande. E é muito melhor que você tente ir pelo caminho mais curto agora, para que você não tenha que recomeçar e gastar toda a sua energia, seu tempo, seu dinheiro, tudo de novo. Fora o ano que você perde, o tempo de um ano inteiro. Quanto vai valer um ano da sua vida? E tem outra coisa. Às vezes a pessoa fala, é muito fácil você explicar isso pra mim. Tá, mas como que eu explico pro meu pai? E meu pai não tá entendendo. Como assim? Se eu falar pra ele um ano a mais de cursinho, ele fica maluco. Mas se ele entender que com isso você encurta muito mais, às vezes você encurta em 1, 2, às vezes 3 anos de cursinho, você sabendo um método, imagina economizar 3 anos de cursinho. É sério, se você pegar um cursinho presencial aqui em São Paulo bom, brincando aí vai dar uns 10 mil reais por ano. Brincando. Não. Então, E se você ainda colocar condução, material, comida essa conta fica maluca. E sabe, são coisas que valem a pena. Quando você investe em você, vale a pena. É diferente de você comprar um tênis luxuoso, diferente de você comprar, por exemplo, um computador mais caro que faria a mesma função. É diferente. Cara, pra você ter uma ideia, quando você investe em você, o aprendizado é uma coisa que fica com você pra sempre. Ninguém tira o que você aprendeu. É por isso que é uma das coisas que eu tenho mais vontade de ensinar para uma pessoa é como ela consegue aprender melhor. Porque quando a pessoa aprende, ninguém tira aquilo dela. Eu tava falando isso pra nossa priminha ontem. Ela falou, eu tô começando a gostar de estudar e tal. E eu falei, e o que você mais gosta de fazer? Ela falou, eu gosto muito de estudar, de brincar com meu cachorrinho. Aí eu peguei e falei, olha que interessante. Não tem nada que alguém... Aí ela, na verdade ela perguntou pra mim, e o que você mais gosta de fazer? Eu falei, o que eu mais gosto de fazer é estudar. Aí ela falou, nossa, mas como assim estudar? Por que? Eu falei, porque é uma coisa que ninguém tira de mim. Uma coisa que fica comigo pra sempre. Depois que você aprendeu aquilo, você colocou na sua memória de longo prazo, pode vir um ladrão roubar você, pode vir o que for, né? Mas você não perde aquilo. O seu estudo é uma coisa que você não perde mais.
Exato. E tem outra coisa, às vezes a pessoa fala, ah, beleza, eu tenho tempo, ah, beleza, vale a pena até pagar, mas eu não consigo aprender o método, eu não vou ter essa capacidade, não consigo. E isso entra logo nas crenças limitantes que a gente falou antes, né? Deixa eu contar uma história aqui, mais uma história, né? No podcast das histórias, né? Tinha, antigamente, na China antiga. Olha, eu previ a história que ele ia falar, hein? Não foi combinado, tá, gente? A gente nem planeja o podcast antes. Na China antiga tinha um monge, certo? E esse monge era um monge muito tranquilo, muito paciencioso, muito calado. Tinha um monge, não era um ancião, ele era mais novo. Na minha imaginação, é o que estou contando a história, cara. E ele encontrou um ladrão no meio da rua. Oh, meu Deus. Um ladrão? E ele encontrou esse ladrão e o ladrão falou pro monge: ó, seu monge, eu ia te assaltar aqui, mas eu sei que você é um monge, você não tem nada, mas é o seguinte, cara, eu virei ladrão mesmo porque a minha infância foi muito difícil, meus pais me abandonaram e... Eu tive que viver na lama, nas piores condições. E eu fui muito maltratado na minha infância, eu virei ladrão mesmo. Meu pai era alcoólatra, me batia. E sabe, e é isso aí, e por isso eu virei ladrão. Mas eu vou deixar você passar aqui, mas eu queria que você pelo menos me desse um conselho. Me dá um conselho. Me ajuda, por favor. Me ajuda. E o monge, no alto da sua sabedoria, levou ele para um poço. Sabe um poço artesiano que você vai lá e bebe água? Porque a hora que ele chegou e perguntou tudo, aí o monge pegou e falou, peraí, me dá um conselho, monge, por favor, me dá um conselho, pelo amor de Deus. Ele falou, sede. Tenho sede. Tenho sede. Aí ele, então vou te levar pro poço, beleza. Mas me ajuda, porque você sabe que eu fui muito maltratado e foi muito difícil a minha infância. E eu vivia na lama, e meus irmãos me batiam, meu pai me batia, minha mãe fugiu de casa, enfim. E ele chegava lá e o monge só falava, tenho sede. Sede. Aí o ladrão falou, não, ó, tem um poço artesiano ali de uma fazenda próxima, vamos lá que você bebe uma aguinha e fica tudo bem. O monge desceu no poço. Com uma corda. Porque o poço era fundo. E eles combinaram assim, quando o monge tivesse acabado de beber, ele ia dar dois toques na corda e o ladrão ia puxar ele de volta, porque o monge era magrinho. Detalhe, é como se fosse no Missão Impossível, sabe? Aquela que desce assim como se fosse uma aranha, assim, e o monge uma aguinha. E aí, o que aconteceu? O monge chegou lá embaixo e nunca que ele puxava a corda de volta, nunca que ele dava o toquinho pro ladrão puxar a corda, né? E o monge foi lá e amarrou a corda numa grande pedra. Mas não era uma pedra, uma grande pedra. Uma pedra grande o suficiente para que o ladrão não conseguisse puxar. E aí, ele amarrou e deu um toquinho. E o ladrão foi lá e foi tentar puxar a pedra, né? Foi tentar puxar a pedra, que ele pensou que era um monge, mas estava muito pesado. E ele não conseguia mais puxar o monge. Por quê? Porque tinha uma pedra amarrada na ponta da corda. Mas o ladrão não estava entendendo nada, o ladrão nem tinha visto a pedra, ele estava puxando. Aí ele falou, meu, isso aqui tá muito pesado. Era um monge pequenininho. Aí ele foi lá e foi olhar dentro do poço e viu que o monge tinha amarrado numa pedra. Ele falou, monge, você tá de brincadeira, né? Tá de tiração comigo, né, monge? Seu monge. Desamarra essa pedra, né? Que você precisa voltar aqui para me ajudar, porque a minha vida foi muito difícil e eu virei ladrão por causa disso. Vem aqui me ajudar. O monge, calmamente, desamarrou a pedra, amarrou nele de novo e subiu. O ladrão puxou ele de volta. Aí o ladrão falou, monge, como que você faz uma coisa dessa comigo? Você tá de brincadeira? Eu só não vou te dar uma porque você é monge, viu? E quebrar sua cara, seu monge. Mas, aí o monge falou, olha, se você quer um conselho, você quer uma ajuda, solte a pedra. Tá vendo a pedra que você não conseguiu puxar?
você não vai conseguir se libertar, você não vai conseguir subir na sua vida se você não soltar a pedra, não soltar o seu passado. Você tem que abandonar todas as coisas que te puxam para baixo. E aí sim, você vai conseguir se libertar desse passado tenebroso que você tem. Porque hoje você não pode fazer nada para mudar o que já passou. O que já passou, né? Já foi. Você não pode mudar as coisas que passaram, mas você pode mudar as coisas que vão acontecer no futuro. E se você ficar se lamentando pelas coisas que aconteceram no passado, se você ficar só se lamentando pelas coisas que poderiam ter acontecido se a sua família não fosse daquele jeito, você tem que abandonar a sua pedra. Todo mundo tem uma pedra. Tem que abandonar todos esses motivos que te fazem continuar a ser ladrão. Você tem que, de fato, entender isso. E o interessante, Rafa, é que isso se aplica. Claro, se aplica para as pessoas, porque para as pessoas, claro que vocês não são ladrões. A gente espera. Mas às vezes a pessoa está prestando vestibular só para ter cela especial, né? Às vezes tem isso. Mas é claro que se aplica porque vocês também têm um passado, vocês também têm algumas coisas que vocês precisam jogar fora. Né? Você também tem uma pedra que você precisa abandonar. E as suas pedras são aqueles pensamentos que a gente falou, aquelas coisas que te impedem, aquelas coisas que te barram. Né? Isso que você precisa abandonar, para que você possa seguir pela jornada do caminho mais rápido, do caminho mais fácil, para que você, assim, atinja a grande sonhada aprovação na faculdade dos seus sonhos. Exato, você precisa abandonar tudo que a gente falou, que pode estar, sabe aquela pulguinha atrás da orelha que te faz ficar, não, quer saber, eu não sei se eu vou por esse caminho mais rápido, mais fácil, porque todo mundo vai pelo outro. E aí, é como se isso fosse uma pedra, você tem que, primeiro, tirar essas pulgas. Vai, toma um remédio, tira essas pulgas aí e larga essa pedra, meu, vem pelo caminho mais rápido, mais fácil. Cara, é tão melhor. E sério, foi o que a gente fez. Seria muito fácil chegar assim e falar pra você se eu não tivesse feito isso. Mas eu vivi isso, eu sei, na pele. Eu tô te falando, é melhor. E não é todo mundo que vai fazer isso. As pessoas podem até duvidar, mas se você de fato fizer, eu duvido que quando você passar, você não vai virar pra mim e falar, cara, ainda bem que eu larguei aquela pedra. Isso aí. Porque assim, o tempo de você aprender um método é muito menor do que o tempo que você gasta numa série no Netflix, né? Num filme no Netflix, né? E é uma coisa que vai te impulsionar, entendeu? É uma coisa que quando começa não para mais. Assim, você pode escolher o seu meio de transporte. Se você precisa ir daqui para o seu bairro, para outro bairro, você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro. Se você quiser ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, ir a pé já fica um pouco mais difícil, né? São 400 quilômetros. De carro já demora 4 horas. De avião fica um pouco mais fácil. Meia horinha aí. Né? Pô, mas se você quiser ir daqui para a Lua, aí não tem jeito, você tem que pegar um foguete.